Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós também iremos estudar mais um pouquinho, sexta-feira, sobre a nossa aula de língua portuguesa. Vou pedir para que você já abra o seu livro lá na página 44, ok? Então, hoje nós iremos estudar a página 44, 45 e 46, tudo bem? Acompanhe a professora agora na visualização destes slides, ok? Vamos lá? Juntamente com a professora Aline, vamos aqui, ó. Deixa eu ver se a professora consegue. Essas atividades a gente já desenvolveu, ok? Nas aulas anteriores. Agora nós iremos para a atividade da página 44. Antes, só lembrando que ontem a professora Aline pediu para que vocês realizassem a atividade de língua portuguesa, de como foi o seu primeiro dia de aula, e hoje você irá ler e apresentar o seu desenho aos seus amigos, ok? Então, prepare essa atividade para a aula Zoom, ok? Página 44. Lá na página 44, nós vamos falar um pouco sobre o poema que nós já estudamos um pouco, que foi o Kiko o primeiro dia de aula, ok? Agora, olha só a pergunta. Quais as palavras do poema que se referem ao Kiko? Então, quais palavras que ele utilizou no texto que lembra, que referem-se a ele mesmo? Olha só, na noite anterior ao primeiro dia na escola, sonhei com mil monstros. Quem que sonhou? Muito bem, quem disse que foi o Kiko? E o homem da sacola? Mamãe me deu. Para quem que a mamãe deu? Quando ele diz me deu. Tudo novo. Mochila, tênis, uniforme. E eu lá queria saber, quando ele fala eu, você lembra de quem? Do personagem Kiko. Mamãe, o meu medo era enorme. Mamãe me deixou na escola. E então eu descobri um segredo bem secreto. Com você vou dividir. Quem que vai dividir? Quando mamãe foi embora, sumiu, desapareceu. Bastou o portão se fechar e uma festa aconteceu. Não tinha monstro, não. Era só imaginação, ok? Então vamos lá. Quais são as palavras que a gente pode colocar que referem-se ao Kiko? Me, eu, meu, vou, queria, descobri, sonhei, ok? Que expressões a autora utilizou para demonstrar o medo que o personagem tinha? Então, quando nós lemos lá no texto a frase sonhei com mil monstros, está demonstrando o medo que o Kiko sentiu. O homem da sacola também lembra, também representa medo. Medo enorme. A própria palavra já diz sobre isso, ok? Então, professor, o que isso significa? Que esses sentidos, eles estão, olha só, diretamente ligados com o que causa? Com o medo, não é mesmo? Essas expressões, elas indicam que o Kiko estava com medo. Medo de quê? Medo de ir para a escola. Existem outras expressões que também trazem a referência de medo. Por exemplo, se você fosse o autor, que tipo de forma você expressaria o medo do Kiko? Então, aqui ela colocou o homem da escola, medo enorme, sonhei com mil monstros. Qual outra frase que você poderia usar que expressaria este medo? Pense um pouquinho e escreva, ok? Vamos lá. Modifique as frases como se mais pessoas estivessem praticando as ações sublinhadas, ok? Então, agora nós vamos modificar a frase
E para isso é importante a gente perceber o quê? É importante a gente perceber que o texto, as ideias do texto, eles sempre estão o quê? Costuradas com outra ideia. Por isso, as palavras do texto, elas sempre têm que o quê? Combinar. Elas têm que fazer sentido. Nós já falamos sobre as ações. A ação, ela traz sentido ao texto. Então, vamos lá. Mamãe me deu tudo novo. Então, agora, colocando uma pessoa, como que ficaria? Olha só, mamãe e papai me deram tudo novo. Se você quiser colocar outra pessoa, tudo bem. Isso aqui é só uma sugestão que a professora está encaminhando, ok? Mamãe me deixou na escola. Mamãe e vovó me deixaram na escola. Vocês perceberam que houve, olha só, que houve uma mudança também na palavra? Olha só, deram, deixaram. Quando mamãe foi embora, quando mamãe e a titia foram embora. Então, olha só, a professora usou palavras que combinavam com os novos textos? Sim, certo? E por que eu estou falando isso, pessoal? A gente já vai ensinar um pouquinho mais sobre isso. Porque os verbos no passado, eles sempre... Isso aqui é importante vocês entenderem. O verbo no passado, ele sempre irá terminar com, olha só, a M no final. Deram, porque já foi, já deu, já entregou. Deixou, deixaram, foi. Foram, ok? Então, é importante a gente perceber isso também. Atividade 28, página 45, ok? Vamos lá? Complete a tabela com as palavras que foram modificadas no verso da atividade anterior. Então, vamos lá. Mamãe deu, deixou e foi. Então, com outra pessoa, como que ficou? Lembram no texto que a gente acabou de ver? Então, deram, deu, com outra pessoa ficou deram tudo novo. Deixou, com outras pessoas, o texto mudou o sentido. Ficou deixaram na escola. Foi, foram embora. Ok? Página 29, atividade 29. Complete a tabela com palavras que apresentem o mesmo som inicial das que estão na coluna da esquerda. Então, olha só, palavras do texto e outra palavra. Olha só o som. O som está falando sa, sa, S-A. Sapo, sacola. Outra palavra, sapato. Observe que tem o mesmo som. Ó, sopa, sonhei. Sono, tem o mesmo som. Suco, sumiu. Subida, ok? Nós precisamos ler bastante para entender, mas aqui apresenta uma regra bem legal. Vocês perceberam que as palavras que começam com SA, SO, SU, sempre que iniciar com a primeira sílaba sa, so, su, ela sempre será escrita com a letra S no início, ok? Sempre será escrita com a letra S. Agora, olha só na atividade 30. Vamos lá? Uma coisa importante a gente entender é que o som de C, olha só, C, si, é o mesmo junto, tanto com C, si, ou escrito com S, C, si, ele lembra, o que diferencia é que sempre que iniciar, que nem a professora explicou, a primeira sílaba que inicia sempre será com S e não com C, ok? C é só quando as palavras que têm esse som estão no meio das palavras. Então, é importante a gente marcar isso, ok? Para a hora de escrever. Outra forma de aprender a diferenciar, porque o som é o mesmo, ok? O que nós precisamos? Ler bastante, ok? Tem que ler muito e, às vezes, consultar o dicionário. Então, vamos lá. Kiko aprendeu algumas parlendas na escola.
Complete as palavras com as sílabas iniciais que estão faltando. Então, olha só. Olha o sapo. Isso eu quero que você escreva. A professora já explicou, né? Quais são as sílabas que iniciam, ou então o som de sa. Sapo. Qual que é a letra que deve iniciar? O S, ok? Então, vamos lá. Olha o sapo dentro do saco. O saco com o sapo dentro. O sapo batendo papo e o papo soltando pipa. Então, letras iniciais. Qual é a letra que vocês usarão para completar essa atividade? S, ok? Então, vamos lá. Unidunite, salame, mingue. O sorvete colorê, o escolhido foi você, ok? Então, também é inicial. Agora, vamos lá. Atividade 31. Compare as sílabas que você escreveu na atividade anterior com as que estão destacadas a seguir. Observe. Tecelão tece o tecido em 7 sedas de Sião. Tem sido a seda tecida na sorte do tecelão. Observaram? Olha só, as sílabas com C e Si, elas podem ser escritas com quais letras? Então, elas podem ser, observe, podem ser escritas com SI, SE, como também com CE, CI. Ok? Então, você irá resolver essa atividade. Depois que você escreveu, observe aqui como ficou. Ok? Aqui está. Vamos para a próxima. Então, lá na página 46, para terminar, é importante a gente perceber aqui também algumas informações. Olha só. Os sons sa, so e su podem ser escritos com outras letras? Nomeie as imagens e depois de conferir as palavras no dicionário. Então, você vai escrever açúcar, suco, poço, sofá, calça, saia, onça e laço, ok? Vocês observaram que o som C cedilha, ele também lembra o que? O som S, quando ele está juntamente com as vogais. Qual vogais? A, O, U. Olha só, açúcar, ok? Poço, onça, calça, laço, ok? Então, é importante a gente perceber isso. Olá, também. Aline. Agora eu quero que vocês pensem. Agora, eu quero que você pense aqui na atividade 33. Escreva somente palavras que iniciem com sons indicados. Então, olha só a sugestão da professora. Só para você ter uma ideia. Se você saber outras, você coloque outras, ok? Com sa, sapeca, sala, sabonete, sabiá. SO, sopa, socorro, soneca, sopro, su. SU, subir, sucuri, suave, sucata, sumário. Você percebeu que no início das palavras, os sons sa, so e su sempre estão escritos com a letra S. Muito bem, aqui você terminou a sua atividade do dia. Estou aguardando você agora para a nossa aula. Professora, que aula? A nossa aula pelo Zoom, 10 horas, ok, pessoal? Abraço, beijão, até depois.